Olá, turma, boa noite, sejam todos bem-vindos a D1, a D3, penúltimo vídeo da nossa série com as ferramentas. Embora tecnicamente já tenha passado o nosso trabalho formal, ainda é muito relevante essas ferramentas, porque lembrando, elas vão cair na prova, vai ter uma questão de cada ferramenta, e hoje nós vamos falar sobre OKR. Aqui passando um ônibus, eu acho, nem passar um ônibus aqui nessa rua. Vamos lá, hoje nós vamos falar da OKR, né? Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves. Bom, vamos começar. Antes da gente falar sobre a origem dessa ferramenta, o que são objetivos e resultados chaves? São resultados quantitativos que a gente consegue mensurar, qualitativos também. São resultados prioritários, são resultados objetivos e resultados chaves, são resultados muito importantes para a organização, para a gente poder medir o alcance daquele objetivo. Tá? A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do nosso vídeo aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Separei aqui como a gente vai fazer para utilizar essa ferramenta. Como eu disse, todas as ferramentas podem ser parecidas em algum aspecto, mas elas têm as suas particularidades. No caso do OKR aqui, do OKR, são metas mais específicas, mais qualitativas, e tem uma pegada muito também de prioridade. Tá? São as metas realmente importantes, de todas que vocês desenvolvem, são as mais realmente importantes para o alcance da missão da empresa. Tá? Vamos ver como é que a gente pode fazer para estruturar isso daqui em 4 partes, né? Primeira coisa é definir as metas de cima para baixo. A primeira dica do OKR é começar com as metas da empresa como um todo e depois a gente ir refinando. As metas do CEO, que é o grande presidente, aí depois as metas só dos funcionários operacionais, dos funcionários táticos, mas primeira coisa a gente começa com as metas da empresa como um todo. Esse é a primeira orientação aqui da empresa. Segundo, depois a gente vai começar a detalhar mais. Comece pelas prioridades do CEO, como eu disse, o presidente, realmente o manda-chuva da empresa, e vai em direção às metas dos departamentos, das equipes e de cada colaborador. Então a gente começa com as metas como um todo, mas começa de cima para baixo, do topo mais estratégico, do mais alto, CEO, e descendo departamentos até chegar em metas específicas por pessoa. Então a primeira dica, o primeiro passo é comece essas metas de cima para baixo. Segundo ponto do OKR, né, para a gente colocar em prática essa ferramenta, tenha clareza do que você quer realizar. Na hora de definir o seu objetivo, é preciso ter clareza e certeza sobre aquilo que você quer e deseja realizar. Fala sobre ser específico, né? Algumas outras ferramentas já dizem o quanto é importante a gente ser específico na hora de estipular metas, e com o OKR não é diferente, né? De uma maneira geral, quanto mais preciso, quanto mais específico, mais você consegue acompanhar, contar e assim por diante. Mas vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a meta melhorar a equipe de marketing é um objetivo muito vago, né? Nesse caso, o melhor seria investir na capacitação dos profissionais de marketing para escrever posts no blog. Vocês conseguem perceber a diferença? Uma coisa é só marketing, né? Mas marketing principalmente é um universo muito vasto. Diferente disso, na hora da meta, profissionais de marketing que vão escrever o post. Ainda coloca também um pouco da atividade que essas pessoas vão fazer. Então, o segundo tópico tenha clareza do que você quer realizar. Essa é um grande desafio para a maioria das pessoas, tanto em sala de aula, tanto nas empresas. Muitas vezes as pessoas não entendem o que foi pedido ali, o que foi dito, né? Então, para evitar todo esse ruído, o segundo tópico é clareza e foco no que você quer realizar. Terceiro, use números quando possível. Antes de ir aqui aos slides, porque os números tornam as coisas mais mensuráveis. Eu consigo determinar se foi alcançado ou não, porque eu tenho um parâmetro, eu tenho um indicador que me mostra ali se foi atingido ou não o resultado, né?
Os resultados-chave devem ter um número, precisam ser quantificáveis. A administração toda, assim, mas é muito repetitivo. Essa é a 7ª ferramenta que a gente está trabalhando. E é claro que elas têm muitas coisas em comum. Sobre ser mensurável, algumas outras já falaram também. Smart falou disso, e outras tantas aí. Porque é muito preciso para a gestão, para a administração, que a gente atrele todos os resultados a números, a quantitativos, sempre que necessário, para a gente poder medir, saber se alcançou ou não. Devem ter um número, precisam ser quantificáveis, no entanto, para alguns objetivos podem ser impossível associar um número, né? Nesses casos aí realmente não tem o que fazer, não deu para associar um número, não há que a gente possa ser feito. Por exemplo, um exemplo aqui, se um dos seus objetivos é lançar seu produto com sucesso no primeiro trimestre, ele ainda é mensurável com base no fato dele ser realizado ou não, mas você não pode forçar um número com ele. Portanto, recomendamos o uso de números quando apropriado, mas evite complicar demais no OKRs, né? Lembrando que sempre o que é o OKR? O objetivo e o resultado-chave. É como se fosse a meta, mas a meta mais específica que você quer alcançar. Em vez do exemplo, ter com OKR ganhar muito dinheiro, você pode dizer aumentar a receita em 15% nos próximos 12 meses. Mais uma vez, reforçando aí a questão do ser focado, de ser bem específico e sempre atrelado a números, sempre que possível, tá bom? Então, só uma recapitulação. Primeiro comece de cima para baixo, do cargo mais alto para os mais operacionais. Tenha clareza, foco, seja bastante específico nessa meta, nesse OKR. Use números sempre que possível. Vamos para o nosso quarto aqui. Seja mais audacioso. Para saber como definir OKR, é preciso entender essa metodologia, entender que essa metodologia consiste em estabelecer objetivos grandes e ambiciosos, os mais estratégicos, como eu disse, os mais prioritários para a empresa. Por isso, tenha a audácia de definir onde você quer chegar, né? Porém, se todos os objetivos de suas equipes forem muito ousados e agressivos, você pode acabar desmotivando seus colaboradores. Procure encontrar o equilíbrio para que as equipes consigam comemorar as vitórias e permanecer motivadas. Algumas outras ferramentas já falaram também a questão de as metas serem alcançáveis, né? E que está muito ligado ao fator de motivação. Quando você propõe uma meta que ela não é alcançável, gera um grande sentimento de desmotivação e de frustração no seu time, nos seus colaboradores. Então, o que a gente está dizendo aqui, para simplificar tudo, seja bastante ousado. A metodologia, por definição, ela pede grandes metas, né, metas estratégias, mas intercale isso também com metas de acordo para cada grau da sua empresa. Procure encontrar o equilíbrio, é o que a gente está dizendo aqui, né? E quinto, mantenha um limite. Não há como fazer OKR sem estabelecer um limite, tanto para a quantidade de objetivos, quanto para os resultados chaves. Ok? Se você tiver uma imensidão, muitos OKRs, perderá a capacidade de se concentrar. Por outro lado, se você tiver apenas um ou dois, provavelmente não estará se desafiando o suficiente. Então, aqui, mais uma vez, a situação é equilíbrio, né? O recomendado é que sejam definidos de 3 a 5. Então, o texto aqui ainda dá quantos objetivos e resultados chaves a gente precisa. Lembrando também que tudo que a gente está fazendo aqui é numa perspectiva também de planejamento estratégico. Então, quando a gente fala de estabelecer objetivos chaves e resultados chaves também, a gente está trabalhando direto com a coisa do planejamento. Porque como que a gente vai se preparar para alcançá-los, né? A implementação da metodologia OKR na empresa deve seguir um cronograma definido. Então, tem uma figura aqui nos slides que eu anunciei aqui. Primeiro um brainstorm dos objetivos, né? Aquela chuva de ideia que a gente usa muito, né? Para saber o que é necessário, que metas a gente vai estipular. Então, tudo começa no cronograma com esse brainstorm. Depois, comunicar os objetivos
do período 2 e do ano, né? Então, comunicar os envolvidos a todos ali que estão. Coordenadores gerenciais dos OKR individuais. Não, peraí. Começar de novo aqui, porque a figura ela faz um em volta, mas eu já peguei assim, a metodologia aqui. Então, continua desenvolver o brainstorm, né? Decidir quais são os objetivos que vocês vão estipular, decidir qual será a forma de reunir e compartilhar esses OKRs internamente. Então é muito uma questão de comunicação também, qual será a forma que a gente vai estruturar para separar para toda a empresa. Depois, comunicar os objetivos, né, do período e do ano, definir os OKRs pessoais, então estava tudo muito junto, agora a gente vai separar. Quando eu falo OKR, sempre é meta, é objetivo de resultado-chave. Então, definir os OKRs pessoais, apresentar esses mesmos ao time e à empresa e depois aos coordenadores dos OKRs individuais, aqueles que vão acompanhar o time. Tem a figura aí, fica bastante explicativo, então começa de você estipular, separar e comunicar esses objetivos chaves. E também tem no último slide aí objetivos práticos, né, de como seriam aqui como seriam exemplos de como estabelecer essas metas. Vou citar somente um desses que tem aqui. Temos 3 aqui como metodologia, mas, por exemplo, objetivo: melhorar a satisfação dos clientes. Quais são os resultados chaves que a gente sabe que se a gente alcançar, a gente cumpriu a meta. Consegui 200 respostas na pesquisa de satisfação, tá? O objetivo era melhorar a satisfação dos clientes. O resultado é conseguir 200 respostas da pesquisa de satisfação. Esse é um dos resultados-chave, aquele que a gente quer alcançar. O outro seria também apresentar um plano de ação de 10 melhorias para o próximo semestre. São apenas exemplos de uma empresa específica. Eu queria concluir aqui dizendo o que fazendo um resumo do que é essa ferramenta e para que ela serve. OKR, então, serve para a gente estipular objetivos e resultados chaves. É uma metodologia para a gente traçar metas, né, e gerenciar maneiras de alcançá-las e engajar a equipe. E a gente estruturou aqui em 5 partes como colocar isso na prática. Primeiro, definir metas de cima para baixo, foi o que a gente falou. Depois, tenha clareza, foco, seja bem específico no que você quer falar. Terceiro item é use números quando possível, né? Sempre atrela a números, porque fica mais mensurável, quantitativo e a gente pode medir melhor. O quarto é seja mais audacioso, mas sempre com aquele equilíbrio de não estipular metas inatingíveis para os seus colaboradores e desmotivá-los. E 5, mantenha um limite, ok? Não estabelecer 20, 30 OKRs, né? Porque você acaba perdendo o foco com essa situação, nem muito pouco que não seja desafiado. Mantenha uma parcimônia ali, um limite, ok? E, né, deixa eu ver o que mais. Resumindo o nosso vídeo, é isso, né? É mais uma ferramenta que trabalha sobre meta, mas esse daqui, como eu disse, são metas mais grandes, mais audaciosas e dá algumas metodologias para a gente poder medir, né? Então vai ter questão do OKR na nossa prova, né? Mais uma vez, para cumprir os protocolos, me tragam suas dúvidas, né? Tem um material bastante abrangente lá. Segunda-feira agora nós vamos fazer uma live onde eu vou começar todos os resultados, eu estou com o OKR na cabeça. Todos os trabalhos e também vamos fazer a revisão da nossa prova, né? E basicamente é isso, né? Nós vamos fazer também, quero reforçar aqui para quem estiver acompanhando até aqui, a questão dos exercícios, né? Que está flexibilizado, podem responder lá que nós vamos aceitar, né? E a próxima ferramenta que a gente vai falar é o BSC, né? Balanced Scorecard. No mais, gente, muito obrigado, né? Mais uma vez, tragam as suas dúvidas e eu fico à disposição aqui para o que for necessário. Boa noite.